Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Este guia de estudos nós já passamos mais da metade. Chegamos hoje à lição de número 8, cujo título é Produzindo Frutos. E o assunto que nós vamos estudar é a parábola da figueira infértil, ou também a parábola da figueira sem frutos. Ela está baseada no livro de Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9. Antes de nós irmos para o estudo propriamente dito, eu quero mostrar para vocês o que eu recebi nesta semana que se passou. Eu já estou aqui com a lição do próximo trimestre. Sim, nós vamos estudar sobre o Evangelho de João. E o tema da lição é muito sugestivo. Está escrito aqui na capa, o Verbo. E a lição de adultos também vai tratar do Evangelho de João. Nós vamos ter mais uma vez esse paralelo entre a lição de adultos e a lição de jovens. E por que eu estou trazendo esse material aqui para você? Para lembrá-la de providenciar sua lição com antecedência. Em todos os trimestres nós temos aqueles comentários de pessoas que se atrasaram, que não conseguiram adquirir. Então, programe-se para garantir a sua lição, o seu guia de estudos antes que o novo trimestre comece. E você pode adquirir este material no site da Editora Luz do Mundo, www.editoraluzdomundo.com.br. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, aqui na descrição do vídeo, e você pode acessar para já garantir a sua lição. Lá nós temos a lição de adultos, a lição de jovens, a lição de adolescentes e também das crianças do hall do berço, jardim, juvenis. Você pode comprar para toda a sua família e já garantir o seu guia de estudo do próximo trimestre. Aproveite a oportunidade, ok? E agora então vamos diretamente para o estudo da nossa lição, a parábola da figueira. Bem, a primeira coisa a notar é que Jesus falou sobre a figueira em dois momentos distintos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e também em Marcos, no capítulo 11, acontece aquele episódio em que Jesus se dirige literalmente a uma figueira. E como ela não tem frutos, apenas folhagem, Jesus amaldiçoa a figueira e ela fica seca imediatamente. Este é um episódio. Outro episódio é aquele que é narrado em Lucas capítulo 13, que é a parábola da figueira. Veja, não confunda. A parábola da figueira aparece apenas em Lucas capítulo 13, verso 6. E é exatamente isso que nós vamos estudar. Muito embora os dois episódios tenham sim uma conexão, e também muito embora a lição tenha dirigido algumas linhas para falar desse episódio que aparece em Marcos e em Mateus, quando Jesus amaldiçoa a figueira, muito embora a lição fale disso rapidamente, o nosso foco aqui é a parábola da figueira relatada em Lucas 13, verso 6. Isso posto, vamos iniciar a leitura dessa passagem. Lucas capítulo 13, verso 6 diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. A primeira pergunta que temos de nos fazer é: quem é o dono da vinha? E a resposta para essa pergunta nós encontramos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso 7. Lá é dito o seguinte: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ora, se a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, então quem é o dono, quem é o proprietário da vinha? É o Senhor dos Exércitos, é o próprio Deus. O próprio Deus é representado aqui como o proprietário da vinha.
Mas existe outro elemento que nós precisamos destacar, que é a figueira. O que é representado pela figueira? Bem, com base no texto de Isaías que nós já lemos, nós já até temos a resposta. Mas vamos ler ainda outro texto do Antigo Testamento para deixar isso mais claro e mais confirmado ainda. Esse texto é Oséias capítulo 9, verso 10, e diz assim: achei, é Deus falando, achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Então aqui os dois elementos, as duas plantas que aparecem na parábola da figueira, que são as uvas, ou seja, a vinha, e a figueira, esses dois elementos também são atribuídos a Israel, ao povo de Deus do Antigo Testamento. Eles são a vinha do Senhor, eles são a figueira do Senhor. Então, essa passagem de Oséias mostra o cuidado de Deus para com eles. Israel é achado como uvas no deserto, e depois os pais, ou seja, os antecessores daquela geração com quem o profeta falava, aqueles que foram retirados lá do Egito, eles também são apresentados como uma figueira. E o texto continua dizendo assim: mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, muito embora Deus tenha resgatado a Israel como um proprietário de terra resgata uma planta que precisa de cuidados, Israel decidiu seguir o caminho da idolatria e decidiu se desviar de Deus. E ainda em Oséias capítulo 9, quando nós pulamos para o verso 16, é dito assim: ferido está Efraim. Efraim aqui é tomado como representante do povo rebelde. Uma tribo representa o todo. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Então, note que passagem interessante. Nessa passagem, Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, é chamado de videira, é chamado de figueira, e o diagnóstico espiritual deles é expresso da mesma forma que na parábola de Lucas capítulo 13. Eles não dão fruto. Então, respondendo à questão, quem é representado pela figueira? Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. O próximo elemento dessa parábola que nós temos que descobrir são os frutos. O que são os frutos? Bem, se nós voltarmos ao livro de Lucas, nós vamos ver que essa metáfora já foi usada. E ela já foi usada tanto por Jesus quanto por João Batista. Vamos ver o texto que é a fala de João Batista? Ele está lá em Lucas capítulo 3, versos 8 e 9. Como era o sermão, a pregação de João Batista? Ele dizia assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E João Batista acrescentou: e também já está posto machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Note que essa pregação de João Batista utiliza os mesmos elementos que Jesus usou na parábola da figueira. Nós temos uma árvore, nós temos frutos, e se a árvore não produz bons frutos, então ela deve ser cortada. Mas para respondermos à pergunta o que são os frutos, eu quero destacar essa expressão que aparece em negrito: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, ou frutos nesse sentido simbólico, são ações, são boas obras que denotam obediência, que denotam arrependimento, que denotam o desejo da pessoa de viver uma vida de consagração a Deus. Pois, por exemplo, se uma pessoa roubava, ela não deve roubar mais. Antes ela deve trabalhar para ter com
o que se sustentar. Então, esse deixar de roubar e passar a trabalhar seria frutos dignos de arrependimento, seriam obras que evidenciam o desejo de ser uma nova criatura e de prestar obediência a Deus. Então, a ideia de frutos é exatamente essa. Frutos denotam obediência, frutos denotam arrependimento, frutos significam a disposição de espírito de andar nos caminhos de Deus. É isso que significa metaforicamente os frutos. Então, o que nós já vimos até aqui? Vimos que a figueira representa Israel, vimos que os frutos significam arrependimento e obediência, já vimos também que o dono da vinha é Deus, o Senhor dos exércitos, e portanto aqui nós já temos uma visão panorâmica dessa parábola. A parábola da figueira ilustra a misericórdia e a justiça de Deus ao lidar com Israel. Vamos aprofundar essa ideia na leitura do próximo verso. Lucas capítulo 13, versos 7 e 8, dizem assim: Pelo que disse ao viticultor. Quem está falando com o viticultor? O dono da vinha. Então agora nós temos um novo personagem, o viticultor. Note que existe o dono da vinha, que nós já vimos que representa Deus, e agora o dono da vinha, que representa Deus, fala com o viticultor. É como se fosse assim, nós temos o proprietário da fazenda, e esse proprietário da fazenda possui um gerente que é responsável, um agrônomo que é responsável por cuidar daquela plantação. É isso que Jesus está falando na parábola. O dono da vinha fala agora com o gerente, com o viticultor, com o agrônomo responsável da área. Ele fala o seguinte: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, o viticultor respondeu, o gerente respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Ou seja, dê mais um prazo, dê mais uma chance a essa planta, a essa árvore, Senhor. Eu ainda vou aumentar os cuidados, eu vou colocar esterco, eu vou fornecer mais nutrientes. Nós vamos aqui investir tudo que nós pudermos para ver se essa árvore produz. Bem, para começar a entender esses versos 7 e 8, nós precisamos decifrar um outro elemento. Quem é o viticultor? Para responder isso, basta que nós observemos quais as características do viticultor, o que ele faz, como ele age. E aqui nós podemos destacar 2 características do viticultor. Primeiro, ele intercede pela figueira, porque ele fala assim para o dono da propriedade: deixa ainda este ano, vamos dar mais um prazo. Então, o viticultor é alguém que intercede. Segunda característica, o viticultor se compromete com a nutrição da planta, pois ele propõe que vai jogar ao redor da planta estrume, esterco, para que ela seja mais nutrida. Bem, quem é este indivíduo que intercede e se compromete com a nutrição? Só pode ser Jesus, porque essas 2 características do viticultor também são características de Jesus. Jesus, ele intercede pelos seus seguidores? Sim, veja o texto de Hebreus capítulo 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus intercede pelos crentes, assim como o viticultor da parábola intercedeu pela figueira que seria cortada imediatamente. Mas ainda a segunda característica do viticultor é ele se compromete com a nutrição da planta. E Jesus também aplica a si mesmo essa imagem de ser a fonte da nutrição espiritual. Jesus fala disso em João capítulo 15, verso 5, por exemplo, quando ele diz assim: eu sou a videira e vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nesse texto, Jesus se coloca como a fonte de toda nutrição. Nós vamos ter alimento, nós vamos ter crescimento à medida que estivermos ligados a ele. Então, o que nós retiramos daqui? As mesmas características do viticultor são as características de Jesus. Portanto, o viticultor nessa parábola é Jesus. O dono da terra é Deus o Pai. O viticultor é Jesus o Filho. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos destacar agora um outro elemento que aparece lá no verso 7. Lucas capítulo 13, verso 7. O que o dono da fazenda, o que o proprietário da vinha diz para o viticultor? Ele diz assim: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira. E ele não achou, então o viticultor propõe: vamos esperar mais 1 ano. Então agora vamos discutir essas duas expressões. Há 3 anos e deixa a planta ainda mais 1 ano, ainda este ano. O que acontece? A primeira impressão ao ler essa parábola é que esses 3 anos tenham a ver com o ministério de Jesus. Como assim? Se Jesus é o viticultor e se o dono da vinha, o dono da propriedade, já vem procurando fruto ali naquela planta há 3 anos, isso poderia ilustrar os 3 anos em que Jesus atuou publicamente com seus milagres, com os seus ensinamentos. Essa é uma leitura que nos parece natural para qualquer leitor. Porém, aqui você deve ficar atento, porque entre os acadêmicos, entre os teólogos, isso não é um consenso. Por exemplo, vou citar aqui um teólogo importante, Robert Steen. Comentando essa passagem, ele diz o seguinte, ele pinça essa expressão por 3 anos e faz o seguinte comentário: isso não deveria ser entendido como uma referência alegórica ao ministério de 3 anos de Jesus, pois Lucas não ensinou explicitamente que Jesus teve um ministério de 3 anos. Por que eu estou citando esse texto? Preste atenção, para mostrar para você que relacionar esses 3 anos de que fala a parábola da figueira, 3 anos durante os quais o proprietário da vinha veio procurar fruto, veio procurar figos, você precisa ter em mente que existe aí um debate teológico. A maioria dos comentaristas, a maioria dos teólogos diz que não existe relação entre esse período de 3 anos e os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Essa é a nossa posição? Não. Essa é a posição do comentário bíblico adventista? Não. Essa é a posição de Ellen White? Não. Mas você deve estar ciente de que essa é a posição que prevalece nos círculos acadêmicos, de que não existe relação entre os 3 anos da parábola e os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar do básico. De onde nós tiramos a informação de que Jesus teve um ministério público de 3 anos e meio? Bem, a primeira fonte dessa informação é a profecia das 70 semanas. Você se lembra lá do livro de Daniel? Daniel capítulo 9, ele recebe uma revelação do anjo, e o anjo diz assim, Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essas são 70 semanas de ano. Então, como em profecia um dia profético equivale a 1 ano literal, nós temos 70 semanas de ano, ou seja, precisamos multiplicar 70 semanas vezes 7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 70, 490. 490 o quê? Dias proféticos que equivalem a 490
anos literais. E como que o livro do profeta Daniel, como essa profecia é expressa? Essa profecia apresenta 3 divisões: 7 semanas, 62 semanas e, por fim, uma última semana. Se nós somarmos 7 semanas mais 62 semanas, vamos chegar aí a 69 semanas. Então, falta uma semana. Daniel 9:25 diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, essa parte da profecia preenche as 69 semanas, mas falta a última semana. O que aconteceria na última semana profética? O que aconteceria nos últimos 7 anos da profecia das 70 semanas? E daí nós vamos lá para Daniel capítulo 9, verso 27, que diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, e aqui está falando na metade da última semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como os sacrifícios e as ofertas do templo seriam cessadas? Com a apresentação de Cristo, que é a oferta suprema, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus morre exatamente na metade matemática da última semana. E a metade matemática de um período de 7 anos é 3 anos e meio. Jesus morrendo no ano 31 e as 70 semanas se completando no ano 34, faz com que entre o batismo de Jesus e a sua morte tenham se passado 3 anos e meio. Então, esse é o raciocínio básico inicial para nós dizermos que o ministério público de Jesus teve 3 anos e meio. Nós estamos, então, vendo a fonte dessa informação do ministério público de Jesus para traçarmos a relação que existe entre o período do ministério público de Jesus e os 3 anos de que fala aqui a parábola da figueira em Lucas capítulo 13, verso 7. Porque o dono da vinha diz: há 3 anos vem procurar fruto nessa figueira. O que acontece? Os evangélicos e católicos não interpretam essa profecia das 70 semanas desta forma, interpretam de outra maneira. Então, essa fonte da informação dos 3 anos e meio do ministério de Jesus é considerada inexistente na Bíblia. Alguns estudiosos, ao olharem para os evangelhos, eles tentam várias outras teorias, de que o ministério de Jesus tenha durado 1 ano, 2 anos, menos de 3 anos, mas não 3 anos e meio, como nós extraímos da profecia das 70 semanas. Bem, se nós não utilizarmos a profecia das 70 semanas, temos outros fundamentos para traçar uma cronologia ao menos aproximada do tempo do ministério de Jesus? Sim, nós temos os relatos que aparecem no Evangelho de João. E o que é interessante no Evangelho de João? Que ele menciona as Páscoas das quais Jesus participou, as Páscoas que ocorreram depois que Jesus iniciou o seu ministério público. Ora, nós sabemos que a Páscoa é uma festa que acontece uma vez por ano no calendário dos judeus. Então, se Páscoas diferentes são mencionadas, quer dizer que os anos se passaram conforme o número das Páscoas mencionadas. Você entendeu o raciocínio? Então, o que nós temos lá no livro de João? No capítulo 1, nós temos uma referência ao batismo de Jesus. No capítulo 2, é mencionada a primeira Páscoa do ministério público de Jesus. Portanto, o que nós retiramos disso? Que entre o batismo de Jesus, que inaugurou o seu ministério, e a sua primeira Páscoa, passou, no mínimo,
um ano incompleto. Alguns dias, algumas semanas, alguns meses, não podemos afirmar com certeza, mas passou um ano incompleto. Em João capítulo 2, verso 13, nós temos a primeira menção da Páscoa do ministério de Jesus, e em João capítulo 5, nós temos a menção da festa dos judeus. Essa festa dos judeus ou foi uma Páscoa ou foi um Pentecoste. Isso é discutível, mas certamente entre a Páscoa de número 1 e essa festa mencionada em João capítulo 5, passou um ano, porque o Pentecoste é a festa que sucede a Páscoa algumas semanas depois. Então, o que nós temos aqui? Em João capítulo 2, nós temos a primeira Páscoa. Não havia ainda um ano do início do ministério de Jesus. Em João capítulo 5, sendo Páscoa ou Pentecostes, nós já temos um período superior a um ano do ministério de Jesus. E daí nós vamos para João capítulo 6, verso 4, é mencionada a Páscoa de número 3. Então, se passou mais um ano. Então, nós temos um período superior a 2 anos completos de ministério de Jesus. E por fim, em João capítulo 19, verso 14, é mencionada a Páscoa de número 4, que foi a Páscoa da morte de Jesus. Jesus morre exatamente nessa festa. Então, em João capítulo 19, a quarta Páscoa, nós temos seguramente, pela cronologia do Evangelho de João, um período superior a 3 anos completos. Então veja que a cronologia do Evangelho de João, ela não dá a mesma precisão matemática da profecia das 70 semanas de Daniel 9, mas ela nos indica uma informação harmônica de que o ministério de Jesus excedeu 3 anos completos. Então, com base nisso, onde nós alocamos a parábola da figueira? Ela está entre o momento narrado em João capítulo 6 e o momento narrado em João capítulo 19, quando o ministério de Jesus já possuía um período de tempo maior que 2 anos completos. Portanto, existe sim elementos bíblicos, elementos textuais para nós propormos uma relação entre o ministério público de Jesus e os 3 anos mencionados aqui na parábola da figueira infértil. Jesus está falando do seu próprio ministério. Por 3 anos ele havia pregado, ele havia feito milagres, ele havia advertido, ele havia convidado as pessoas a receberem a ele próprio como Messias e serem nutridas e serem cuidadas para prosperarem espiritualmente. Mas elas se negaram, não quiseram produzir frutos dignos de arrependimento. E, portanto, agora apenas um curto período de tempo da graça seria concedido a eles, que é essa expressão, deixe-a ainda este ano, ou seja, vamos conceder mais algum tempo de graça. Bem, e aqui nós temos novamente mais 2 formas de interpretar essa expressão, deixe-a ainda este ano. Se referir exclusivamente ao ministério de Jesus, esse ano a mais é um ano incompleto. É um período de alguns meses, mas não de um ano completo, porque o ministério de Jesus, como nós vimos lá na profecia das 70 semanas, ele dura por 3 anos e meio. Então, ainda este ano seria um ano incompleto, seriam mais alguns meses. Essa é uma leitura possível. Outra leitura é nós começarmos a contar os 3 anos nos quais o Senhor da vinha foi procurar fruto, não a partir do batismo de Jesus, mas sim do ministério de João Batista,
que era anterior ao de Jesus. João Batista começou a pregar antes de Jesus, tanto é que quando Jesus surge para ser batizado, João Batista já está lá com os seus discípulos e os seus ouvintes. Então, se nós voltarmos ainda mais alguns meses para o início do ministério de Jesus, nós conseguimos sim prolongar o período total para 4 anos. 3 anos contados a partir do ministério de João Batista, que juntos com o período do ministério de Jesus formam 4 anos. Primeiro uma porção de 3 anos e depois um ano adicional de graça. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Ainda no verso 7, o dono da vinha diz assim: podes cortá-la, pode cortar a árvore, ela não está produzindo fruto. Por quê? Por que motivo? E ele fala o seguinte no final do verso 7. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? E essa é a expressão que nós vamos destacar agora. Ocupando inutilmente a terra. Por que aquela figueira plantada ali ocupava inutilmente a terra? Veja, ela era inútil porque não produzia fruto. E ela estava ocupando a terra indevidamente por causa do espaço que ela gastava. Se ela fosse cortada e uma outra planta frutífera fosse colocada em seu lugar, ela produziria fruto. Então, o problema aqui da figueira é duplo. Ela não produz e impede que outros produzam frutos no lugar que ela estava ocupando. E aqui Jesus está se referindo exatamente à nação judaica. Eles não abraçavam o reino messiânico, o reino dos céus, e impediam outros que estavam em via de entrar no reino dos céus, em via de se converter a Deus. Eles atrapalhavam os outros por meio da imposição das suas tradições, dos seus rituais, não dos rituais e tradições que Deus havia ordenado na lei, mas nos rituais e tradições que eles mesmos haviam criado a partir das suas discussões rabínicas. Já falamos disso no vídeo da semana retrasada. E essa situação da videira, que é inútil e está ocupando o espaço dos outros, Jesus se refere a isso em uma outra passagem, lá em Mateus capítulo 23, verso 13. Essa fala de Jesus, de Mateus capítulo 23, ela ocorre nos últimos dias da vida de Jesus. Ela ocorre na última semana da vida de Jesus. E olha o que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, aqueles que estão interessados nas coisas de Deus, aqueles que estão estudando, aqueles que querem se converter. Vocês estão impedindo as pessoas de acessarem o reino dos céus e vocês também não acessam. Essa é a ilustração do que significa dizer que a figueira estava ocupando inutilmente a terra. Ela não produz e ocupa o lugar de quem poderia produzir. Vamos avançar aqui na leitura. Verso 9, Lucas capítulo 13, verso 9, que é o verso final. Diz assim: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Essa é a proposta final do viticultor. Vamos dar mais um ano, Senhor. Ele fala para o dono da vinha. Vamos dar mais um ano, vamos fazer mais uma experiência. Se produzir fruto, tudo bem. Mas se passar mais esse período e não produzir, então a ordem do Senhor de cortar será executada. Isso significa que Jesus ainda faria outras pregações para a nação judaica. Ele faria novos apelos, ele pregaria sermões mais contundentes, convidando ao arrependimento, convidando as pessoas para receberem no coração os princípios do reino de Deus. E o que a lição comenta, e que também é uma reflexão que aparece em vários comentários bíblicos, é a seguinte: a parábola termina aí no verso 9 sem nós sabermos o que aconteceu com a figueira. Ou seja, sem haver uma sentença definida
contra a nação judaica, contra o povo de Israel. E o que nós podemos nos perguntar, olhando desse ponto da história da parábola para frente, é o seguinte: os judeus produziram frutos após esse período adicional de graça? E a resposta, infelizmente, é não. Tanto é que, também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 21, e aqui, novamente, Jesus, ao falar essas palavras de Mateus capítulo 21, ele está nos seus últimos dias, antes da sua morte, ele está na semana em que ele é crucificado. Jesus diz assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, essa fala de Jesus em Mateus 21 ocorreu meses depois que ele contou a parábola da figueira registrada em Lucas. O final da parábola estava em aberto. Os judeus poderiam ter aceitado a Jesus como Messias, poderiam ter recebido o reino da graça que era anunciado por Jesus, mas eles não tomaram essa decisão. E Jesus então pronuncia a sentença lá em Mateus 21. O reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Isso significa que os judeus deixariam de ser a nação especialmente favorecida de Deus, e agora a aliança com Deus seria proposta indistintamente a todas as pessoas. O evangelho seria anunciado para os gentios. Então, acabamos de fazer a leitura, já vimos todos esses elementos e agora o que nós temos que fazer é uma aplicação desse texto que foi lido e que foi explicado. Nós precisamos responder a seguinte pergunta: o que isso significa para mim? Como isso me edifica de maneira prática? E a lição, ela nos ajuda nessa reflexão. Por exemplo, aqui na parte de segunda-feira, nós temos algumas perguntas para reflexão. É dito assim: quais são algumas semelhanças entre o Israel da época de Jesus e a igreja de hoje? Como podemos evitar repetir os mesmos erros do Antigo Testamento? E se nós formos aqui para a parte de sexta-feira, temos aqui a pergunta para discussão, que é assim: o que significa de maneira prática dar frutos na vida cristã? Então nós vamos responder isso agora aplicando para a nossa vida o que acabamos de ler na parábola de Jesus. E a primeira coisa que nós vamos responder é: o que significa dar frutos na vida cristã? Para responder isso, nós vamos lá para o livro de Gálatas. O apóstolo Paulo nos ensinou o que são os frutos da vida cristã, os frutos do Espírito. Vamos ler essa passagem? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, nós vamos ter de um lado as obras da carne e de outro lado o fruto do Espírito. Veja a leitura. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então veja, aqui nós ficamos advertidos. Se o que nós produzimos são as obras da carne, nós vamos ter lugar no reino de Deus? Não. O céu é para quem pratica as obras da carne? Não. O céu é para quem? A vida eterna é para quem? Para quem produz o fruto do Espírito. E em que consiste o fruto do Espírito? Veja lá o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Então note o seguinte, se as obras da carne faz com que os seus praticantes não herdem o reino de Deus, por contraste, o reino de Deus é para aqueles que produzem o fruto do Espírito. E veja bem essa linguagem, não se confunda. Quando eu estou falando aqueles que produzem o fruto do Espírito, eu não estou colocando a ênfase na performance individual, na capacidade do homem de fazer o bem, porque o homem, por natureza, ele é destituído de qualquer capacidade de fazer o bem. O fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo quando ele é aceito no coração, fazendo a sua obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, novamente aqui, da mesma forma que nós tratamos desse assunto na semana passada, a obra de redenção do ser humano, ela é uma sinergia entre o poder de Deus e o esforço humano. Deus atua dando a sua graça como o perdão dos pecados, dando a sua graça como um poder para lutar contra as tentações, enviando o Espírito Santo a falar ao pecador, a falar ao penitente. E quando o pecador se rende a essa influência divina, essa operação acontece no coração dele e a vida passa a ser pautada pelo fruto do Espírito, que se desdobra em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que são essas coisas na prática? O que é amor na prática? Por exemplo, a página inicial, aqui a capa da lição, ao colocar aqui essa ilustração, aqui nós temos um símbolo da missão Caleb, que são pessoas que gastam seus recursos, gastam seu tempo para pregar às outras. Então nós temos aqui pregação, evangelismo. Depois existe a imagem dando pão, dando alimento para uma pessoa. Depois existe a imagem de doação de sangue. Depois existe a imagem dando um abraço, dando um conforto, dando uma palavra de ânimo para alguém que precisa. Isso é amor na prática. Essa é a manifestação do fruto do Espírito. Nós poderíamos exemplificar tantas outras, por exemplo, a mansidão. Você é uma pessoa mansa? Ou você é estourado? Ou você é colérico? Ou você não consegue esperar, não consegue se conter? Nesse caso, a necessidade é urgente da produção do fruto do Espírito. Podemos citar ainda a última característica, o domínio próprio. Você controla as suas emoções, você controla o seu apetite, você exerce domínio próprio. Precisamos fazer essa reflexão. Sabe, não dá para ser um produtor meio a meio, um produtor meio de obras da carne e um produtor meio de frutos do Espírito. Não, isso é incompatível, não dá para você produzir, é um ou outro. Ou você produz as obras da carne e é excluído do reino de Deus, ou você permite a operação do Espírito Santo no seu coração, aliado ao esforço, o poder divino aliado ao esforço humano, e então produza o fruto do Espírito e manifeste na prática o amor, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Se nós não produzirmos frutos, estaremos também associados à nação judaica, que foi cortada, que perdeu seus privilégios por não produzir frutos. Os frutos que nós precisamos produzir são espirituais e eles se desdobram em ações materiais. Então, a primeira grande aplicação, a primeira grande reflexão é essa. Cada um examine o seu coração. A sua vida produz o quê? Obras da carne ou fruto do Espírito? Olhe para dentro do seu coração, reflita e ore a Deus para abandonar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é um texto
também de Paulo, que aparece lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 11. E aqui nós vamos descer um pouco mais profundo. Essa passagem não está na lição, mas ela tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando. Por quê? Pode ser que quando nós lemos essa parábola de Jesus, vemos o seu primeiro sentido se cumprindo com a nação judaica, pode ser que fiquemos um pouco prepotentes, orgulhosos e até mesmo zombadores da situação dos judeus. Pode ser que nós falemos assim, veja, eles eram muito incapacitados, muito fracos da mente, como eles não perceberam que Jesus era o Messias, como eles rejeitaram. Ainda bem que eu estou numa situação diferente, ainda bem que eu sou superior aos judeus e não vou ser pego de improviso como eles foram. E é justamente para combater esse tipo de pensamento que nós vamos ler esse texto de Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11, Paulo também se vale de uma metáfora da agricultura. O que ele vai dizer? Ele vai comparar os israelitas, o povo de Israel, o povo da aliança do Antigo Testamento, a uma planta de oliveira, uma oliveira natural, uma oliveira boa. E vai dizer que os gentios são uma oliveira brava, uma oliveira do mato, uma oliveira não domesticada. E o que Paulo vai falar? O agricultor, que é Deus, ele corta alguns galhos da oliveira natural, e esses galhos representam o povo judeu, o povo da aliança do Antigo Testamento com Deus. Deus corta alguns galhos para enxertar nessa planta os galhos da oliveira brava, ou seja, para conectar os gentios à fonte da seiva. Essa é a imagem que Paulo está montando. E veja como ele conduz a reflexão. Romanos capítulo 11, a partir do verso 17, diz assim: Se, porém, alguns dos ramos da oliveira, alguns dos ramos foram quebrados, esses ramos que foram quebrados são o povo judeu, e tu, gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. A primeira lição é, não ache que você está em uma situação superior à do povo judeu. Isso tem tudo a ver com a questão que a lição propõe aqui na parte de segunda-feira. Quais são algumas semelhanças entre o Israel da época de Jesus e o da igreja de hoje? Lendo esse texto nós podemos falar, não estamos em um nível superior ao povo judeu. Não podemos nos gloriar sobre ele. As mesmas advertências feitas a eles se aplicam a nós. É por isso que Paulo diz, ali no verso 18, não te glories contra os ramos. E a continuação é a seguinte, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Veja como a questão é séria. Se Deus não tolerou os judeus na sua incredulidade, na sua rejeição, não é porque nós estamos numa época posterior e cremos em Jesus que nós seremos tolerados caso também manifestemos incredulidade, caso rejeitemos o convite da graça como eles rejeitaram. Não estamos em uma situação superior. A mesma lei de causa e efeito que operou na nação judaica opera também na igreja cristã do Novo Testamento. Qual que é a causa e efeito? A causa é a rejeição gera destruição. Hoje também, se rejeitarmos os apelos de Deus, os convites de misericórdia, as mensagens dos profetas que Deus nos manda, também seremos cortados e lançados fora.
E Paulo continua assim no verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. E aqui nós partimos para ainda um outro nível dessa metáfora da agricultura. Os judeus serão enxertados ainda na planta original. Essa é uma profecia futura que trata da conversão de muitos judeus para o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. Os ramos da oliveira natural que foram cortados, ou seja, os judeus que foram rejeitados, muitos deles tornarão a ser novamente enxertados, porque eles crerão em Jesus. Essa é uma profecia para o fim dos tempos. E nós temos a oportunidade de sermos aqueles que vão levar a mensagem de que as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo de Nazaré. Verso 24. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, o modo de proceder de Deus é sempre o mesmo. Para aqueles que manifestam rejeição, são cortados. Mas aqueles que se arrependem, Deus concede misericórdia. Deus concede oportunidade para que eles sejam novamente enxertados no caule e recebam a seiva, recebam a nutrição e possam produzir frutos. Nós precisamos produzir frutos e isso envolve arrependimento pelos nossos pecados e uma disposição de sermos obedientes a Jesus, uma disposição de sermos submissos a Jesus, de cumprir o que Ele nos deixou, mesmo que envolva abnegação. E ao chegarmos nesse ponto, pode ser que você que me ouve pense assim: eu fiz todas essas aplicações para a minha vida e verdadeiramente eu me sinto como aquela figueira que não produz fruto. Eu me sinto que eu estou ocupando inutilmente a terra. Eu me sinto como se o meu destino fosse ser cortado e lançado ao fogo. Eu não tenho valor. Bem, se você chegou a essa conclusão, não se desespere, porque é exatamente para isso que o Espírito Santo trabalha, para que você tenha a convicção do pecado, da justiça e do juízo. E quando isso acontece, as boas novas são que Jesus se apresenta como um Deus misericordioso que quer sanar a sua situação. E para falar disso, eu quero ler aqui um dos últimos parágrafos que aparece no estudo de sexta-feira. É uma citação do livro Parábolas de Jesus. E diz assim: veja quão tocantes são essas palavras. Talvez no íntimo você reconheça que é um empecilho no solo. Talvez você se reconheça como uma figueira inútil, que não produz fruto e ainda atrapalha a outra planta que quer produzir. Contudo, Deus, em sua grande misericórdia, não cortou você. Um tempo de graça ainda tem sido dado, ainda tem sido ofertada a misericórdia para você. E veja como continua o texto. Ele, Deus, o dono da vinha, não contempla você friamente. E eu quero frisar essa frase. Deus não contempla você friamente, mesmo que a sua situação seja de uma figueira inútil que não produz fruto. Ainda que você esteja produzindo as obras da carne, Deus não contempla você friamente. O olhar de Deus para você é um olhar amoroso, é um olhar caloroso, não um olhar condenatório, mas um olhar de simpatia que está apostando que você de planta estéril se tornará uma planta que frutifica, uma planta que produzirá bons frutos.
E o texto continua assim: Deus não se volta com indiferença nem abandona você à destruição. Olhando para você, ele clama como clamou há tantos séculos, referindo-se a Israel. Como poderia eu abandoná-lo? Como poderia entregá-lo a Israel? Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruí-lo, porque eu sou Deus e não homem. Deus age diferente do ser humano, a misericórdia do ser humano é limitada. A misericórdia de Deus é ilimitada para aquele que atender o convite da graça. Portanto, se você se sente como uma figueira inútil que não produz fruto, se você olha para a sua vida e vê a produção das obras da carne e não do fruto do Espírito, eu asseguro para você, há esperança para a sua vida. Se tão somente você orar e pedir a Deus perdão dos seus pecados e pedir poder para viver em novidade de vida, Ele responderá imediatamente à sua oração e anjos majestosos em poder serão enviados para a sua casa, para o seu quarto, para espantar a presença dos anjos maus e para comunicar ao seu redor uma atmosfera celestial, para clarificar a sua mente, para dar a você entendimento e para dar a você força na luta contra o pecado. Jesus é o viticultor que está apostando que você vai produzir fruto. Ele está apostando que você vai mudar de vida. E Ele está disponibilizando para você todos os recursos do universo. Tudo que o céu pode fazer, Ele fará para você mudar de vida, para você andar em novidade de vida e produzir o fruto do Espírito. Basta que você aceite esse convite. Esse é meu apelo para você. Eu quero ser uma planta produtiva na plantação de Jesus. Eu quero render frutos para o Mestre. Eu quero trabalhar no plantio do Senhor. E eu quero levar para Ele os frutos também do meu trabalho, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que esse seja também o seu propósito. Que Deus o abençoe. E nos vemos então no próximo estudo. Até lá!